Sejam bem-vindos ao programa Panorama Jurídico. A dignidade é um essencial atributo da pessoa humana. A pessoa merece todo o respeito, independentemente de sua origem, raça, sexo, idade, estado civil ou condição social e econômica. A pessoa humana não perde sua dignidade, mesmo que esteja com deficiência física, desvio mental, doença infecto-contagiosa, condenada por ato ilícito, dentre outros motivos. A Constituição Federal de 1988, em uma de suas finalidades, foi a preocupação com o ser humano e consagrou a dignidade da pessoa humana. Também prevê os direitos e garantias fundamentais, dentre eles os direitos sociais, que são decorrentes da dignidade humana. Para que a pessoa humana possa ter dignidade, necessita que lhes sejam assegurados os direitos sociais, como os direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à segurança, à moradia, à previdência social, à assistência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados, dentre outros. Esses são direitos essenciais previstos na Constituição Federal de 1988 para se ter uma vida digna. A partir da Constituição de 1988, é importante a ampliação do princípio da solidariedade humana para, além das fronteiras das palavras, reconhecer que a civilização só evolui quando todos, juntos, em um só pensamento, puderem assumir um projeto de vida que leve em consideração a essência do ser humano, como seres sociais, em busca do maior direito de todos, que é a felicidade. Vamos agora a uma pergunta das ruas. Bom dia, meu nome é Diego Sá da Silva. A minha pergunta é: algumas empresas dão justa causa ao trabalhador por qualquer infração. É correta essa forma de punir o trabalhador, considerando que a justa causa é a penalidade máxima para o trabalhador? Diego, muito obrigado por participar. Tenha um bom dia. Quero esclarecer para você que a CLT ampara o empregador em aplicar penas disciplinares em seus empregados, caso necessário, com o objetivo de alertá-los quanto pequenas faltas cometidas no desempenho de suas tarefas, bem como faltas mais graves. As penas disciplinares dividem-se, via de regra, em advertência e suspensão. Observe e de que forma são aplicadas estas penas. A advertência é uma penalidade disciplinar branda, leve, que tem por objetivo avisar ao empregado da falta disciplinar cometida. É uma penalidade pedagógica que tem por finalidade fazer com que o empregado reflita sobre sua conduta, para que não pratique mais e veja a necessidade de mudar seu comportamento. A advertência poderá ser aplicada verbalmente ou escrita, mas o recomendável, por cautela, fazê-la sempre por escrito, porque poderá precisar de um documento escrito para fazer uma comprovação futura. Ressalto que a advertência não implica em redução da remuneração do trabalhador. É interessante que a advertência seja feita escrita e verbal, porque é muito importante conversar com o empregado para mostrar para ele que pode mudar e que a empresa não tem interesse em prejudicá-lo. A suspensão é uma penalidade disciplinar mais drástica, mais rigorosa,
que tem por objetivo corrigir um comportamento reiterado por parte do trabalhador e contraria as exigências disciplinares da empresa. Muito obrigado pela pergunta. Espero ter esclarecido de alguma forma. Este assunto é mais amplo, mas o nosso tempo já terminou. O programa Panorama Jurídico faz uma pequena pausa para intervalo e retornaremos em seguida com a entrevista da semana. Não saia daí. De segunda a sexta, as principais notícias do mundo da bola entram em campo. A cara do gol! A cara do gol! Aqui não tem impedimento. Todos os lances que dão o que falar marcam presença. Você já sabe, lugar de craque é no Jogo Aberto. De segunda a sexta, 11 da manhã. Vá se preparando. Chegou sua vez de ser famoso, ser uma estrela da música. Inscreva-se individualmente ou em grupo no band.com.br/X Factor e prove seu talento musical. X Factor Brasil. Sejam bem-vindos de volta ao programa Panorama Jurídico. O meu convidado de hoje é o juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Amazonas, Dr. Gildo Alves de Carvalho Filho. Ele é formado em Direito pela UFAM, Universidade Federal do Amazonas, é juiz titular da 8ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Manaus, foi delegado de polícia, é coordenador no Núcleo de Conciliação das Varas de Família da Comarca de Manaus, foi membro na comissão do concurso público para o cargo de juiz de carreira do TJAM, é coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos, Polo Avançado, foi também coordenador do projeto Justiça Itinerante. É juiz coordenador do Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação do Estado do Amazonas. É também professor da Escola Superior da Magistratura do Amazonas. É mestre em Mediação e Negociação pela Universidade de Kurt Bosch, na Suíça. Bom dia, doutor. Muito obrigado pela sua presença aqui no Panorama Jurídico. Então, vamos iniciar comentando sobre o novo CPC, que entrou em vigor no dia 18 de março deste ano de 2016. Trouxe grandes impactos significativos ao direito de família. O novo Código de Processo Civil veio com um capítulo inteiro sobre direito de família, dos artigos 693 a 699. A orientação do novo CPC é que nas ações de família todos os esforços deverão ser empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento, como psicólogo, assistente social, pedagogos, dentre outros, para a mediação dos conflitos. Ele pergunta quais impactos o novo CPC trouxe em relação ao direito de família, que o senhor poderia destacar, na sua visão, que foram os mais importantes. Ok. Meu caro Eliezer, é uma satisfação muito grande poder estar aqui no seu programa e debatermos assuntos tão importantes que dizem respeito ao dia a dia das pessoas, né? Porque vamos abordar aqui o mais humano dos direitos, que é o direito das famílias. É verdade. Porque nos deparamos nos conflitos de família com as grandezas e as pequenezas do ser humano. Mas vamos lá ao que você ponderou. O novo Código de Processo Civil trouxe essa inovação, né, do Instituto da Mediação para ser adotada nos mais variados conflitos, mas sobretudo
no que chamamos de relações continuadas. E o mais evidente é o conflito de família, porque a família não se acaba, ela se transforma. E quando tem os filhos, há uma necessidade de tratamento muito específico e especial nesse tipo de demanda. Então, a mediação ela mostrou-se bastante eficiente na colaboração da transformação dessas relações. Nós já sabemos que a quantidade de demandas ao judiciário não é proporcional à capacidade de resposta no aspecto técnico-jurídico. E isso gera uma sensação de injustiça muito grande, fora as angústias geradas por essa espera. Portanto, o prazo processual ele não é compatível com o prazo emocional. A mediação, que é uma linguagem especializada, diferenciada, uma prática milenar desde a China antiga, foi agora incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro. Então, nós já temos aqui em Manaus a prática dessa linguagem, dessa abordagem desde 2004. Então, na área de família, podemos falar da importância dela e da efetividade. Quando as pessoas entram em conflito, que gera a ruptura de um casamento, de uma união estável, isso deixa algumas mágoas e isso invariavelmente é trazido para o processo judicial. E ela vem de diversas formas, né? Isso pode vir por um desencanto, por uma frustração de um amor esperado e que não foi correspondido, de uma dedicação para aquele lar que também não foi correspondido, ou a dedicação aos filhos, mas também as crises de ordem econômica, né? A crise econômica gera conflitos no lar e que pode levar à ruptura. E as pessoas o trazem de uma forma bastante latente. Eles, muitas das vezes, nem se preocupam com a repercussão desse tipo de conflito. Fora quando nessa relação ainda existe amor, ou pelos dois ou por um deles. Eles acabam se relacionando através do processo. Então, nós tentamos transformar o conflito positivamente e eles acabam criando empecilho, acabam criando dificuldade. Daí a mediação, com a sua linguagem, né, com a sua forma específica de abordar esse tipo de relação. Ótimo. Em uma ação litigiosa em que uma das partes propõe a separação, normalmente tem um ponto-chave que é o que da questão com relação ao conflito. Porque seria muito mais fácil se as pessoas entrassem com um processo de separação, por exemplo, de uma forma consensual, que era praticamente só o juiz, numa audiência, homologar e já finalizaria tudo. Mas nesses conflitos, o senhor observa que qual é o grande impasse para se chegar a um consenso, a uma negociação, a um acordo? São as questões patrimoniais, ou muitas vezes uma das partes ainda está ferida por algum motivo na separação. Como que o senhor vê, qual é o grande motivo dos conflitos dessas ações litigiosas? Na verdade, quando duas pessoas se juntam para um plano de felicidade e isso gera frustração, isso traz reações graves, né? Às vezes até violentas. Então, eles acabam envolvendo tudo que tinha a ver com aquela relação. Portanto, esses conflitos na esfera do Poder Judiciário, eles se abrem de uma forma bastante, vamos dizer, violenta, né? Porque eles carregam para o processo todas aquelas angústias e desamores. A mulher, como uma posição, cobra alimentos do pai, ou a divisão patrimonial, às vezes além do que ela teria direito, ou o alimento acima da possibilidade do pai, como forma de puni-lo, né? Pela falta de contato, cuidado e carinho com o filho, ou falta de contato, carinho e cuidado com a própria mulher. Mas isso acontece também com os homens, eles também acabam destinando esse tratamento na esfera do processo, porque eles acham que ali o juiz pode julgar e dizer você está errado, para que ele tenha
algo concreto para dizer, está vendo, você errou. E o que hoje nós temos que fazer é fugir dessa condição de julgamento das relações entre as pessoas, porque ninguém pode procurar mais um culpado, porque os dois são culpados. E o objetivo da mediação é esse, é demonstrar às pessoas que elas são responsáveis por suas escolhas. Aquilo foi uma relação voluntária e natural. Quem escolhe o marido é a mulher, quem escolhe a mulher é o marido. E quem define se vão ter filhos são eles dois. E eles não podem esquecer que isso foi assim, né? Há bem pouco tempo era meu amor e agora eu te odeio, eu não quero mais te ver e você precisa pagar isso. E aí como monetarizar isso? Não tem como. Então, e o enfoque formal da justiça não vai resolver também isso, porque a sentença só analisa os fatos dali para trás. E outra, a sentença, a decisão, ela é procedente para um ou para outro. Então, aquele que não se achar satisfeito e com a sensação de justiça, ele vai recorrer. Então, nós vamos entrar num círculo vicioso dessa relação. O ideal é que a mediação consiga trazê-los para a realidade, devolver, né, essa responsabilidade na relação e o ideal é que eles sozinhos construam essa alternativa. Ótimo. Doutor Gildo, uma pergunta, que eu tenho certeza que o público de casa também gostaria de ter esse esclarecimento. Em uma ação de separação litigiosa, em que a mulher quer dividir os bens pela metade, o marido fala que não. Mas lá nos argumentos dele, ele diz o seguinte, que apenas ele trabalhava fora de casa e a mulher apenas fazia os deveres de casa, como fazer comida, lavar roupa, passar, cuidar das crianças. E o marido sustenta essa tese de que ele tem direito em uma parte maior e a mulher tem direito apenas de uma pequena parte, porque ela não trabalhou fora. Como que procede melhor nesses casos? Hoje a construção jurisprudencial e doutrinária já pacificou isso, né? Sobretudo na parte da união estável, quando falava na participação onerosa de um dos conviventes. Essa participação onerosa era a contribuição em dinheiro, que hoje não existe mais. A participação é na relação de casal. Alguém pode ser o provedor, o mantenedor econômico da família e o outro fica em casa cuidando da casa, cuidando dos filhos. Então, já se entende que essa é a participação onerosa, né? Então, não há mais que se discutir em divisão desigual do patrimônio comum do casal, porque um contribuiu financeiramente mais do que o outro. Esse aspecto está pacificado, então, aquilo que foi constituído durante a relação, ou de casamento, ou de união estável, onde vigora o regime da comunhão parcial de bens, o patrimônio constituído é meio a meio, independente de quem esteja o nome. Pode estar até em nome de terceiros. Comprovado que aquilo pertence ao casal, aquilo será dividido meio a meio. Meio a meio. Meio a meio. Que ótimo. Bom, para quem está chegando agora, estamos aqui entrevistando o juiz da Vara de Família, juiz de Direito, Dr. Gildo Alves de Carvalho, titular da 8ª Vara de Família. Então, Dr. Gildo, sobre alienação parental, é quando o pai ou a mãe, ou os avós ou os tios tentam prejudicar a relação do filho com o ex-companheiro, com o ex-parceiro, ou com os avós ou os tios. Então, eles podem ser multados, perder a guarda da criança ou adolescente e até ter suspensa legalmente a autoridade sobre o próprio filho. O senhor já aplicou alguma penalidade a algum pai ou tio ou avô ou ser alienador? Foi muito importante a sua abordagem quando envolveu como possíveis autores de atos de alienação parental não só os pais, os avós, os tios, porque às vezes as pessoas inconscientemente e debaixo do mesmo teto acabam praticando atos de alienação parental. Quando isso está após a ruptura da união, ela às vezes fica mais evidente. Então é muito mais
é muito menos complicado identificar. A maioria dos casos de alienação parental, identificamos às vezes nas audiências, quando a mãe ou o pai verbaliza isso. Aí tomamos essa precaução de enviá-los para a equipe psicossocial para compreender esse fenômeno e fazer uma devolutiva para que eles evitem esse comportamento, para não piorar a relação entre pai e mãe e principalmente entre pai e filho, mãe e filho. Nós tivemos um caso concreto em que houve a necessidade de reverter a guarda materna para o pai, em razão desses atos de alienação parental, e um outro mais grave foi de tirar a guarda do pai e da mãe e passar para uma tia. Nossa. E o que é complicado é que você tenta demonstrar para eles que aquele comportamento é prejudicial, gerará consequências jurídicas importantes, mas ninguém consegue suavizar essa relação, né? Até porque o Poder Judiciário, ainda que contenha equipes psicossociais, ele não faz terapia. Então, essas pessoas precisam de tratamento. E se são pobres, como vão pagar terapias, né? Pois é. E aí, embora hajam o tratamento à disposição na rede pública, né, nas universidades, nós encaminhamos para lá. Mas depois não temos o controle disso, né? Como falei, a demanda é muito grande. Muito grande, né? É muito grande. Precisamos aumentar essa capacidade de resposta. E isso nos gera uma angústia muito grande. Ótimo, Excelência. Uma dúvida que eu também estou representando quem está em casa, tenho certeza que isso é importante. Digamos que um pai paga regularmente a pensão para o filho. Ele não atrasa, o pagamento da pensão é regularmente em dia. Mas como a mãe da criança colocou o pai na justiça para pagar essa pensão, esse pai ficou chateado, ficou fazendo uma represália com a mãe por ter feito isso. E o que ele fez? Deixou de ver o filho, não quis mais conversar com o filho. Então ele simplesmente abandonou o filho. Chamamos isso de abandono afetivo. Sim. Não é verdade? Então, o senhor é de acordo que um pai pague um dano moral para um filho, ou dano moral por abandono afetivo, se isso ocorre realmente? Pergunta bastante interessante e extremamente complicada, né? Há quem defenda, né, a procedência de uma ação de indenização por abandono afetivo e há quem não defenda justamente pela dificuldade de monetarizar essa falta de afeto. Quanto custaria 1 ano, 2 ou 10 anos de abandono? Até porque esse abandono, às vezes, ele acontece com as pessoas morando sob o mesmo teto, né? Mas partindo para a sua pergunta, eu não quero fugir disso. Você pode ficar bem à vontade. Eu já tive um caso concreto onde uma pessoa entrou com a ação específica de indenização por abandono afetivo e eu pautei uma audiência de conciliação e, como tenho essa formação em mediação, eu precisaria entender a dimensão desse conflito. E lá percebemos que eles até viveram juntos, ela até viveu com o pai, mas depois, por conflitos com outros membros da família, acabou indo embora e ele, na verdade, ela se ressentia por ele não ter brigado por ela, por ele não ter feito o menor esforço para que ela permanecesse lá ou ainda que saísse, que ele continuasse a ter a mesma relação. E ela se ressentia disso e ele estava muito ainda machucado porque ele achou que ela também faltou com respeito. Então, nesse caso específico, você via que não era um abandono total. Tinha acontecido alguma relação. E aí eu perguntei, vocês teriam alguma possibilidade de tentar se reaproximar? Ela disse que sim, ele ficou calado.
mas ele disse que estaria disposto a colaborar com ela e perguntou o que ela queria. E ela disse que queria abrir um determinado negócio. E ele disse, tá bom, quanto tu queres? Ela deu um valor, ele disse, não, mas esse é muito. Eu disse, então vamos interromper a audiência, pautar a continuação para um outro dia e o senhor pensa sobre a proposta dela e no outro dia fechamos esse acordo. Quando ele voltou, ele já voltou com o material necessário para ela abrir um determinado negócio. Nossa, foi e ela já tinha ido ver e depois condenou o material. Aí disse, poxa, mas você não queria isso? Eu digo, então peraí, vamos fazer o seguinte, então nós vamos contratar um perito para avaliar o que o senhor comprou e nem o senhor nem ela vai dizer se serve ou não. Vamos deixar para o especialista falar o que nós usamos em mediação dos padrões externos, né? Não é nenhum nem outro, nem o advogado de um ou de outro está dizendo, é o perito. E assim o fizemos, o material estava em ótimo estado e continuamos, além dela receber o material, ele ainda deu uma ajuda em dinheiro para o capital de giro. Ficou satisfeita? Então ficou tudo muito bem ajustado do ponto de vista indenizatório. Então foi o primeiro caso que eu me deparei onde não houve necessidade de decisão de mérito. Né? Houve a conciliação. Houve a conciliação, acabou que eles não se comprometeram de reatar a relação de pai e filho, mas a conversa, a linguagem, né, a discussão toda deve ter deixado neles essa possibilidade. Agora o tempo é que vai se encarregar. Então eu achei muito importante. O STJ se posicionou contra essa indenização, né, por abandono afetivo. Mas, não raro, juízes pelo Brasil afora, muitos juízes condenam, eles condenam. Eu tive esse caso concreto que consegui ajustar. Né? Agora, te falar se eu condenaria ou não, como em direito nada é absoluto, eu diria a você agora, depende. De cada caso. Né? Depende de cada caso. Doutor Gildo, o nosso tempo é exíguo. Infelizmente, o que é bom dura pouco, né? Então, nós vamos ter que ficar por aqui. Eu gostaria de deixar um pouquinho para o senhor falar suas considerações finais. Não temos mais tempo, mas o senhor pode falar alguma coisa que fugiu um pouco. O senhor pode fazer um fechamento que aí já estamos satisfeitos. Ok, eu agradeço imensamente a oportunidade e o que eu gostaria de ponderar aqui é que nesse novo sistema do Código, dos métodos adequados de resolução de conflitos, ele é uma via de várias mãos. Não é só o objetivo do Poder Judiciário transformar positivamente os conflitos, ele precisa também partir dos outros atores envolvidos, né, na relação. Portanto, os advogados são primordiais para colaborar nessa transformação. Então, há necessidade de nós estudarmos juntos esses métodos e sairmos um pouco daquele clima de beligerância que o processo impõe, para nós vivermos um pouco mais tranquilos quanto ao conflito alheio. Né? Distribuirmos justiça com afeto, né? Onde todos saiam suficientemente satisfeitos e que tenham seus interesses atendidos, onde ninguém teve que abrir mão de nada para fazer acordo, onde todo mundo entendeu a relação, compreendeu que o melhor caminho era o caminho do diálogo e que aquela relação deles pode continuar. Então, essa é a minha proposta. Doutor Gildo, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Panorama Jurídico. Tenho certeza que o público de casa gostou muito da sua presença aqui, esses esclarecimentos. E o Panorama Jurídico de hoje fica por aqui. Obrigado pela audiência. Um ótimo final de semana. Até a próxima semana, até o próximo sábado. Um abraço a todos.